Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, eu queria falar com você sobre um país extremamente injusto chamado Brasil. Um país onde vive um sujeito chamado Fernando Sastre de Andrade Filho, esse aí que está aparecendo na tela para você. Quem é esse rapaz? É um rapaz de 24 anos, um rico, morador da cidade de São Paulo, que tem um Porsche de R$ 1 milhão e que saiu num sábado à noite com os amigos, bebeu, segundo várias testemunhas disseram, pegou o volante, dirigiu a 156 quilômetros por hora numa avenida onde a velocidade máxima é 50, bateu no carro de um trabalhador, de um motorista de aplicativo, provocou um acidente tão grave que esse trabalhador morreu, que o amigo dele que estava no carro ficou gravemente ferido. E o que aconteceu com o Fernando Sastre? Está solto, respondendo o processo em liberdade, tranquilo, em casa, vivendo do bom e do melhor com o luxo que o dinheiro dele pode comprar enquanto nada acontece. Um rapaz que teve 2 pedidos de prisão preventiva negados pela justiça, o delegado que investiga o caso pediu 2 vezes a prisão dele e 2 vezes a justiça negou. Mesmo com todas as evidências de que ele fugiu do local do acidente, porque ele disse que ia para um hospital e não foi, não se apresentou depois para a polícia, demorou 36 horas para se apresentar para a polícia, quando já não tinha mais nenhum resquício de álcool no corpo dele, e aí não dava mais para fazer um exame e constatar que ele bebeu. Agora a polícia está tendo um trabalho danado para comprovar que ele bebeu antes de dirigir, e mesmo assim a justiça liberou ele de uma prisão preventiva. E esse é o mesmo país onde vive a Érica de Souza Vieira Nunes, uma moradora de Bangu, pobre. Quem é ela? A sobrinha do tio Paulo. Sabe o tio Paulo? Aquele homem que foi levado ao banco para assinar um empréstimo e aí descobriram que ele já estava morto, foi levado numa cadeira de rodas. Pois é, a Érica está presa preventivamente. Está presa há praticamente uma semana. São 2 casos de grande repercussão e que mostram a diferença de tratamento desse Brasil, que esse Brasil dá para ricos e pobres. A Érica está presa, o Fernando está solto e não tem muita justificativa para ela estar presa, porque ela cometeu, se cometeu algum crime, são crimes de menor potencial ofensivo, sem o uso de violência. Ela é uma mulher que não tem condição de fugir, ela tem uma filha que tem problemas psiquiátricos, tem problemas de neurodesenvolvimento, precisa da mãe por perto, e mesmo assim a justiça não se compadeceu e ela continua presa. A Érica é uma mulher que tem problemas psiquiátricos, ela toma remédio e vários laudos foram apresentados na justiça na tentativa de tirá-la da cadeia. Ficou comprovado que ela tem alucinações que são provocadas pelos remédios que ela toma. Alucinações auditivas, ou seja, ela ouve vozes. Ela pode muito bem ter ouvido vozes do tio Paulo naquele dia em que ela levou ele no banco, porque ela sofre desse problema comprovadamente. E como eu disse, o crime dela não foi cometido mediante violência, se é que ela cometeu algum crime, né? Porque isso também está sob investigação ainda. Não se sabe se ela tinha consciência ou não que o tio Paulo estava morto. Ela podia estar num estado de negação, já que ela tem problemas psiquiátricos. Ela podia estar alucinando, já que existem laudos médicos que comprovam que ela sofre de alucinações. Mas mesmo assim ela está presa. A polícia não se compadeceu com ela, o delegado pediu a prisão dela e a justiça muito menos. Esse é o país que a gente vive. Vamos relembrar um pouquinho da história dos dois, principalmente do Fernando, já que eu falei da Érica aqui. O Fernando Sastre, ele saiu com os amigos num final de semana de carro, no carrão dele, no Porsche de R$ 1 milhão, e foi para um restaurante comer uns petiscos e tomar umas bebidas. Segundo a comanda da mesa dos 2 casais que estavam lá, foram gastos R$ 620 naquela refeição. Esses R$ 620 serviram para pagar 8 drinks com uísque e uma caipirinha, além de uns petiscos que eles comeram lá. De lá ele saiu, foi para um clube de pôquer, jogar pôquer. Não se sabe exatamente se ele bebeu lá nesse clube de pôquer, mas se sabe por testemunhas que ele tinha bebido antes de ir para o clube de pôquer.
Se sabe também que ele estava bastante alterado. Tem várias testemunhas que disseram que ele estava alterado, que ele mal conseguia parar em pé, que ele não sabia encontrar a própria carteira para mostrar os documentos deles para a polícia, que ele não sabia falar coisa com coisa e que a namorada dele teria brigado com ele justamente porque ele tinha bebido e estava querendo dirigir o carro. O amigo que estava com ele se ofereceu para dirigir para ele justamente porque ele tinha bebido. Mas ele, alterado, não quis deixar ninguém pegar o carrão dele. E aí provocou um acidente gravíssimo na cidade de São Paulo, matou um trabalhador, matou um motorista de aplicativo, deixou uma família em situação de dificuldade, teve coragem de oferecer um salário mínimo por mês para ajudar essa família, como se isso resolvesse alguma coisa do problema que ele provocou. Pagou R$500 mil de fiança para permanecer solto, ou seja, o mesmo cara que pagou 500 mil de fiança ofereceu R$1.400 por mês para a família que ele vitimou, porque ele que matou ao volante. Mas mesmo assim a justiça não viu problema em deixar ele solto, deixar ele tranquilo. O filho do empresário rico, o riquinho, o playboyzinho de São Paulo, está tranquilo na vida, enquanto a Érica, que é pobre, que é sofrida, que ajudava a cuidar do tio Paulo há anos, está presa, sofrendo o que pode e o que não pode na cadeia. Já foi agredida na cadeia, a advogada dela já está pedindo a soltura dela há vários dias e não consegue. Já pediu para colocar ela num isolamento para ela não sofrer mais violência das outras presas dentro da cadeia. Pelo menos isso foi feito pela direção do presídio. Mas ela continua lá e a filha, que tem problemas psiquiátricos e que precisa dela, não tem a mãe em casa, a filha pequena. A Érica podia muito bem estar com uma tornozeleira eletrônica, podia muito bem estar cumprindo uma prisão domiciliar enquanto aguarda o resultado do inquérito, mas não. Está presa preventivamente, sem perdão, por um crime que não machucou ninguém, por um crime que não prejudicou ninguém, que nem chegou a ser cometido. Se é que ela tinha a intenção de cometer algum crime, repito, pela terceira vez. E o Fernando Sastre, que aparentemente aqui, diante de tudo que já apareceu na investigação, foi um tremendo de um irresponsável, pegou um carro dirigindo em alta velocidade depois de beber, matou uma pessoa e está tranquilo. Esse é o Brasil que a gente vive. E aí fica difícil a gente explicar para as pessoas por que a polícia e a justiça tratam de forma tão diferente ricos e pobres. Eu queria poder entender também para poder te explicar. Essa é uma explicação que o explicador-geral da República infelizmente não vai ter. Por que a justiça trata ricos e pobres de maneira tão diferente no Brasil? Mas o fato é que agora a gente tem essas duas situações absurdas e completamente diferentes uma das outras. É absurdo o Fernando Sastre estar solto e é absurdo a Érica de Souza estar presa. Mas é isso que está acontecendo no Brasil. Eu fico te devendo uma explicação, mas esse é o Brasil que a gente vive. Eu fico por aqui e eu volto a qualquer momento com outro vídeo aí. Um abração para você e tchau.